Beleza? Professor Alex aqui de Geografia e hoje nós vamos trabalhar mais um assunto, hein? Hoje nós vamos falar, galera, sobre desenvolvimento sustentável, né? Esse conceito, esse termo aí que é tão utilizado hoje em dia e que a gente ouve tanto falar, né, em questões políticas, econômicas, ambientais e tudo mais. Vamos entender o que se pretende com o desenvolvimento sustentável, da onde que ele surgiu e vamos analisar também aí quais foram as conferências ambientais que surgiram para tratar das questões ambientais globais do planeta. Vamos lá? Bom, galera, primeiro entendendo, né, essa relação que a gente vive com o meio ambiente. E aí é importante entender que o homem, na verdade, ele sempre dependeu dos recursos da natureza. A gente sabe que existem diferentes tipos de sociedades que habitam o nosso planeta. Porém, o que vai diferenciar a nossa sociedade das demais sociedades, eu estou dizendo a própria sociedade indígena, né? É a forma de como o homem se apropria da natureza. Então, essa relação sociedade-natureza, essa relação homem-meio ou até meio ambiente-sociedade, ou seria, né, homem-natureza ou natureza-homem, né? Então, esse relacionamento ele começa a ser transformado quando a gente começa a ter ali as inovações tecnológicas permeadas na nossa cultura, né? O homem começa a desenvolver máquinas que até então eles não sabiam, né, de como isso traria efeito para os modos de vida e os hábitos culturais de todos os países, né? E aí, logicamente, que eu estou falando das próprias revoluções industriais, né? As revoluções industriais que foi a primeira forma de transformação de produção, sobretudo porque eu tenho agora uma lógica industrial. Lógica industrial essa, né, em que demanda maior produtos, né? E aí, demandando maior produtos, eu começo a ter uma maior oferta de serviços para a sociedade. E aí vejam bem, galera, tendo mais produto e tendo mais serviços para a sociedade, logicamente que a gente vai criar o quê? Uma lógica de consumo, certo? Ou seja, eu começo a ter um maior consumo. E aí é interessante a gente aqui saber diferenciar alguns termos, tá? A gente ouve falar de consumo e a gente ouve falar de consumismo, tá? Vejam bem, galera, quando a gente fala de consumo, a gente está falando de algo que a gente consome por necessidade, tá? Por necessidade. Agora, quando a gente fala de consumismo, nós estamos falando de consumir algo do qual a gente não tem necessidade. E aí, certamente, né, que o homem ele evolui para ser um consumista. Né? Por que para ser um consumista? Lembrando que a gente vive numa lógica capitalista, né? Numa lógica onde a gente precisa a todo momento movimentar a circulação de dinheiro. E para isso eu preciso de quê? Compra e venda, né? O velho princípio do capitalismo de lei da procura e da oferta. E aí certamente, né, que eu estou falando de uma nova característica da sociedade, que é a sociedade urbano-industrial, né? Urbano por quê, galera? Porque nada mais, com o processo de revolução industrial, eu começo a ter a intensificação do êxodo rural. Ou seja, o mundo agora ele começa a se tornar mais urbano, né? As pessoas começam a se concentrar mais dentro das cidades. E aí, logicamente, por que dentro das cidades? Porque seria ali onde estão localizadas as indústrias, certo? E aí vejam bem, então essa nova característica de sociedade urbana industrial, né, indica uma tendência para uma lógica de maior consumo, exatamente porque eu tenho uma maior demanda, né, de produtos e uma maior oferta de serviços. E aí, em consequência disso tudo, né, o que a gente vai ter? As problemáticas ambientais. Né? As problemáticas ambientais. Se eu aumento a minha produção, eu aumento a minha emissão de gases poluentes. Né? Aumentando a minha emissão de gases poluentes, eu vou, consequentemente, modificar toda uma dinâmica natural que o planeta tem. Né? É o que a gente vai chamar de sistema Terra-Mundo ou sistema mundo. Né? Tudo na natureza é conectado. Tudo na natureza a gente recria relações. E aí vale aqui a gente mencionar o seguinte, né? O homem, com as suas atividades antrópicas, ele acaba que modifica ou interfere nessas formas de relação que a natureza tem com ela mesma. Né? E aí quem é que vai sofrer isso? São os seres humanos.
Quem é que vai sofrer isso? São as sociedades. E aí a gente começa a falar de aquecimento global e de mudanças climáticas, né? E aí vamos lá. Bom, e aí como que a globalização ela atinge essas questões ambientais, né? Primeiro de tudo que começa a atingir no momento que a gente consolida o nosso modelo econômico industrial, né? Ou seja, a partir do momento em que as revoluções industriais, as fases das revoluções industriais, né, iniciando ali no século XVIII, passando para o século XIX, século XX, ela começa a se consolidar por todos os países, né? Certamente que vai ser pioneira ali na Inglaterra, depois a gente começa a ter um espalhamento, né, dessas revoluções industriais, até certamente chegar aqui na América Latina, né? Então, a consolidação desse modelo econômico industrial é o que vai tornar, né, essa globalização das questões ambientais, porque eu começo a expandir de forma global, né, e começo a consolidar essa lógica consumista, sobretudo transformando as sociedades em sociedade urbana e industrial. E aí, certamente com isso, a gente começa a ter o quê? Os modelos de produções, né? O Taylorismo, o Fordismo e tudo mais, que foram modelos que na verdade implementaram essa lógica de produção em massa. E aí lembrando, né, para a gente produzir, ou sobretudo em massa, a gente precisa o quê? De recursos, né? De recursos da natureza. E aí eu começo a explorar cada vez mais os recursos naturais, não dando tempo para o próprio planeta se recuperar. E aí, certamente, que eu estou agredindo o meio ambiente, né? E aí, outra coisa que vai estar associado é o próprio estado de bem-estar social, né? É aquela intervenção que a gente vai ter dentro da economia de modo a crescer a economia de determinado país. E aí, qual é a consequência disso tudo, dessa lógica de produção em massa? Os próprios impactos ambientais que a gente começa a ter, né? O homem agora ele começa a sentir os efeitos da sua exploração depredatória dos recursos da natureza, né? E aí a gente começa a falar de uma ampliação nos debates sobre as questões ambientais, né? Sobretudo ali a partir da Segunda Guerra Mundial, quando a gente começa a sentir esse efeito e aí os impactos eles começam a ter uma visão de forma global, né? Os países começam a se atentar para essa questão tão importante que é a exploração depredatória dos recursos naturais. E aí, novamente, a gente começa a falar de mudança no sistema Terra, a gente começa a falar de impactos no meio ambiente, o que vai resultar aí nas questões ambientais, né? No aquecimento global. É a primeira vez que a gente começa a sentir o efeito do aquecimento global, tá? E aí você pode estar se perguntando, ué, professor, aquecimento global existe? Não existe? Enfim, existem algumas teorias ou algumas vertentes e visões para explicar isso, né? E aí, certamente, se você for pensar que a Terra ela já foi muito mais quente do que é hoje, a gente pode entender que o aquecimento global, né, ou seja, o aumento de temperatura na Terra, na verdade, a gente está passando por nada, né? Agora, vejam bem, galera, naquele momento que a Terra já foi muito mais quente, a gente não tinha o ser humano, né? A gente não tinha o homem interferindo na dinâmica climática da Terra. Então, é muito importante a gente saber discutir e refletir sobre o que é o aquecimento global. E aí, vale você considerar nessa sua reflexão as atividades antrópicas enquanto potencializadoras de uma dinâmica climática. Legal? Então, vamos lá. Bom, e aí a gente chega num assunto bem importante, galera. Com certeza é assunto de vestibular, que são as conferências ambientais, as conferências do clima que surgiram ao longo do tempo. E aí eu preparei aqui para vocês uma linha do tempo, legal? Vamos analisar aqui em que momento surgiram essas conferências. Primeiro de tudo, a gente viu ali que a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente começa a ter uma visão global, né, dos impactos ambientais. E em 1960, a gente começa a ter as mobilizações internacionais, né? São criados aí diversas ONGs, diversos movimentos sociais que vão lutar, né, sobre essa temática dos impactos ambientais. E aí, em 1968, a gente tem o Clube de Roma, que hoje é uma ONG, né? O Clube de Roma ele veio exatamente debater o uso irracional dos recursos naturais, ou seja, eles já tinham uma visão de que o homem estava explorando desenfreadamente esses recursos. Então, o momento agora era de debater o uso desses recursos, né? Sobretudo aí de maneira irracional. E aí, uma das
das propostas que vai surgir nesse Clube de Roma era exatamente a criação de parques e reservas naturais, sobretudo para manter as paisagens naturais do mundo. Já em 1972, em Estocolmo, na Suécia, a gente vai ter a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Galera, grava esse nome aí, ó. Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Ou seja, foi uma conferência que ela vai buscar tratar diretamente do meio ambiente, a partir de um relatório que o Clube de Roma encomendou a um importante laboratório de tecnologia dos Estados Unidos, né, que é o MIT. Esse relatório ele tinha um nome de Limites do Crescimento, e nele estava dizendo o seguinte, que se a gente não tivesse aí se a gente não se preocupasse com a exploração desenfreada do meio ambiente, se a gente não se preocupasse em entender que os recursos naturais estão se esgotando, lá na frente a gente vai ter severos problemas em relação a isso. Lá na frente a gente vai sofrer, né, inúmeros impactos por essa exploração desenfreada que a gente está fazendo agora, né? E aí o que é interessante é o seguinte, que desse relatório e dessa conferência vai surgir o Programa das Nações Unidas de Meio Ambiente, né? Ou seja, foi um importante programa ali elaborado dentro dessa conferência com o aval das Nações Unidas, voltado diretamente para o ambiente, que vai prever a preservação ambiental, né? Ou seja, a gente agora começa a falar de preservar as paisagens naturais, de cuidar sobretudo preservar e cuidar para as próximas gerações, né? Já em 1980, a gente vai ter a criação aí do IPCC, que é um painel intragovernamental, né, de mudanças climáticas. E aí esse painel ele vai buscar fazer relatórios e estudos relacionados às mudanças climáticas, do qual, né, a gente vai entender muito do aquecimento global, sobretudo os efeitos disso para a própria sociedade. E aí o que é interessante é que nesse momento aí, a partir da década de 80, a gente começa a ter uma maior participação, né, de organismos internacionais, que é o próprio FMI, o Fundo Monetário Internacional, e o BIRDS, né, que é o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, do qual hoje é o Banco Mundial. Então, esses dois organismos internacionais eles vão acabar abraçando essa causa ambiental, né? E isso é muito interessante, sobretudo para os países periféricos, né? Ou os ditos países subdesenvolvidos e tudo mais. Em 1987, a gente vai ter o relatório de Berkeley, né, muito conhecido aí como Nosso Futuro Comum. Esse relatório ele foi realizado, entregue pelo IPCC, e na verdade esse relatório ele vai desestimular esse modelo consumista e sobretudo minimizar os impactos dessa sociedade urbana industrial. Então vejam bem, galera, agora a gente já está falando, né, de um modelo consumista, ou seja, aquela lógica que o ser humano consome sem a sua necessidade. E na verdade esse relatório ele vai servir muito como base, né, para a Eco 92.
né? Ou também conhecida como Rio 92. A Eco 92 ela vai ser muito interessante, galera, porque ela vai ser uma conferência em que ela não vai tratar somente do meio ambiente. Olha que coisa! Além de falar do meio ambiente, as preocupações, né, diplomáticas estavam muito relacionadas também ao próprio desenvolvimento. E aí, dessa conferência vai surgir, né, ou na verdade vai emergir um termo que é muito comum para a gente hoje em dia, que é o desenvolvimento sustentável, né? Ou seja, a preocupação agora só não é mais preservar o meio ambiente, a preocupação agora é continuar desenvolvendo a economia, porém de maneira sustentável. Como que eu vou preservar o meio ambiente de maneira sustentável? Essa que é a grande pergunta aqui que a gente vai fazer. E aí dessa conferência vai surgir um importante documento que é a Agenda 21, que vai prever, né, diversos compromissos para o próximo século, que seria o século 21. Né? Então, galera, presta muito atenção na Rio 92, né? A Rio 92 ela é fundamental para vocês entenderem de onde que vem esse termo de desenvolvimento sustentável. Foi o primeiro momento em que os líderes, né, mundiais começaram a tratar das questões econômicas relacionadas ao meio ambiente. E a partir daí você já pode entender que a natureza ela começa a ser mercantilizada, né? Ou seja, a natureza agora tem um preço, ela já não é mais aquele algo bonitinho, intocável que está distante. Muito pelo contrário, ela agora tem um grande valor, sobretudo um valor econômico. E aí, em 1994, a gente vai ter a Conferência Internacional sobre a População e Desenvolvimento. É mais uma conferência da ONU, que vai ser realizada ali em Cairo, né, no Egito. E dentro dessa conferência foi muito discutido, né, a forma de consumo entre os diferentes países, né, os países periféricos, que seriam os países mais pobres, e os países centrais. Né? Ou seja, como que esses modelos de consumo estavam sendo trabalhados dentro desses países. E aí, de fato, verificou-se que era completamente diferente. Já em 1997, a gente vai ter aí a Convenção sobre Mudanças Climáticas, que vai ser realizada ali em Kyoto, no Japão. O grande objetivo dessa convenção era reduzir os gases do efeito estufa, que a gente já vinha sentindo esses efeitos. Né? E aí, em 2001, os Estados Unidos ele vai acabar alegando, né, que essa redução poderia afetar a sua economia e ele vai propor. Né? Ele vai propor o chamado crédito de carbono. Né? O crédito de carbono, na verdade, era uma alternativa para os países poluidores, vamos dizer assim, que seriam os países desenvolvidos, né? Dariam a ele os direitos de poluir, sobretudo em cima daqueles países que não estavam poluindo. Né? Então é como se a gente estivesse comprando o direito de poluir. E aí, certamente, os Estados Unidos ele acabou não cumprindo esse acordo, esse protocolo de Kyoto que foi estabelecido nesse momento. E aí, em 2002, a gente vai ter a Rio+10. Né? A Rio+10 ela vai ser realizada ali na África do Sul e ela vai ter o objetivo de acompanhar as metas que foram estabelecidas dentro da Rio 92, né? Do qual se estabeleceu ali a Agenda 21. E aí a gente vai ter um grande impasse dentro dessa Rio+10, exatamente porque somente a Noruega foi quem cumpriu todos os protocolos de redução de emissão de gases poluentes naquele momento. Né? E aí, em 2009, a gente já vai ter a COP15. A COP15 foi mais uma conferência para tratar de mudanças climáticas, de redução de gases poluentes. Porém, não teve consenso nenhum, né? Foi só uma reunião para continuar debatendo sobre as possíveis mudanças que cada país estavam adotando para minimizar os efeitos. Já em 2012, a gente vai ter a Rio+20. A Rio+20 ela foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. E aí, galera, observe, né? Observe que agora a gente já fala de desenvolvimento sustentável, ou seja, este termo agora ele já está impregnado nas relações sobre meio ambiente. A gente não consegue mais discutir meio ambiente sem falar de relações econômicas. Né? A Rio+20 ela foi realizada no Rio de Janeiro, ela foi realizada num cenário bastante incerto. Né? Os países não estavam de acordo com todas as metas estabelecidas, até mesmo nas reuniões anteriores, nas conferências anteriores, e aí o que isso vai se destacar na Rio+20 vai ser a grande pressão sobre os países emergentes,
como o Brasil, a China, a Índia, a África do Sul, né? Ou seja, são países que eles começam a aumentar os seus níveis de poluição, porque de certa forma eles começam a ter um crescimento industrial e consequentemente econômico, né? Então a atenção se voltou muito para esses países. Já em 2015, a gente tem aí a COP21, né? A 21ª Conferência das Partes que foi realizada em Paris. O grande objetivo dessa conferência era fortalecer essa luta contra as mudanças climáticas, do qual a gente já vinha falando há bastante tempo, do qual todos os países já estavam cansados de saber, né? E aí lembrando que a gente vive hoje numa guerra comercial, a gente vive hoje numa guerra onde os países eles lutam para cada vez mais continuar poluindo para não afetar a sua economia, né? E aí pensa o seguinte: dentro dessa conferência foi estabelecido o Acordo de Paris, em que visava reduzir, né, a emissão de gases poluentes do qual o seu país estava emitindo, né? E aí esse acordo ele foi ratificado ali por 195 países, porém a gente vai contar aí com a saída dos Estados Unidos, né? Ele vai acreditar que os Estados Unidos ele não precisa fazer isso. Isso se deu dentro do governo de Donald Trump e na verdade ele vai discursar dizendo que isso era somente uma política externa, do qual não tinha efeito nenhum, no qual não tinha impacto nenhum. Inclusive, ele já até falou que o aquecimento global não existe, né? E aí ele vai acabar retirando os Estados Unidos desse acordo. Enquanto a gente vai ter muitos países preocupados com essa questão e, de fato, né, priorizando ações mitigadoras em torno da redução de emissão de gases poluentes. Bom, galera, vou finalizando por aqui, mas antes eu quero chamar a atenção para o seguinte, né? Já que a gente está falando de conferências climáticas, lembra que a gente está vivendo um momento de pandemia. Em 2020, isso vai ficar marcado na história, sobretudo para as ações ambientais, né? Foi um momento em que a gente reduziu drasticamente as nossas emissões de gases poluentes. Foi um momento que a natureza ela respirou, né, o próprio ar que ela produz. E aí muito disso se deve à própria paralisação que a gente teve no processo fabril. Consequentemente, a gente vai ter uma redução das taxas de emissões de gases poluentes, consequentemente, a natureza vai ter um ar muito mais limpo, né? E aí é interessante a gente refletir quais são as possíveis ações para pós-pandemia do coronavírus, né? Quais são as possíveis políticas ambientais mundiais que serão criadas, porque uma coisa é certa, com a pandemia a gente viu que se o homem ele dá uma paralisada nas suas atividades, a natureza ela respira, né? Então, galera, é isso, vale a reflexão, muito obrigado pela atenção e até a próxima.